Olá, estamos reunidos para mais um Equilíbrio Cast, este de episódio de número 10. E o nosso convidado de hoje, muito especial também, é o Luciano, psicólogo, coordenador também da Ponto de Equilíbrio. E ele vai se apresentar e falar um pouquinho mais dele pra gente. Olá, Carol. Prazer. Oi, pessoal. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? O meu nome é Luciano, Luciano José Dente, né? Eu sou de Paranatinga, né? Então, minha cidade natal é em Paranatinga. E sou formado em psicologia desde 2022, tá? Colegrau em 2023. Sou pós-graduado em análise de comportamento aplicada, com foco em desenvolvimento atípico, né? E TEA, né? E também eu sou aperfeiçoado em psicologia clínica no UFMT de Cuiabá, né? Então, eu tô aí na área da análise de comportamento aplicada mais ou menos quase 3 anos, né? 1 ano e meio como AT, né? 6 meses como trainee, treinador de equipes, né? E também 1 ano como coordenador. Acho que vai fazer uns dias que eu completei 1 ano como coordenador ABA, né? Então, é experiência nova aí, né? Muita bagagem, né, Lu? Muita bagagem. Nós vamos, no decorrer aqui desse episódio, nós vamos estar falando em relação aos desafios, né, em busca dessa autonomia que a gente tanto escuta falar, né, mais voltada para o público adolescente. Né? O Lu tem bastante experiência, né, com esse público, né? E dentro da formação que ele trouxe para vocês podem ver que tem bastante bagagem para trazer bastante informação para a gente. Então, Lu, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse público, do adolescente, tanto o atípico e o neurotípico. Então, vamos entender primeiro o que é a adolescência. Lá do comecinho, né? Lá do comecinho. A adolescência é um processo de transformação social, né, no indivíduo, biológico e também psicológico, podemos dizer, né? E eu acredito que é muito mais marcado pela questão social, né, e cultural. Provocado por questões hormonais, né, pelas questões de mudança da cognição da pessoa, né? Também pelas questões sociais, que, por exemplo, eu estou me tornando um adulto, né? Então, a própria palavra adolescente vem do latim, adolescere, que é crescer, né? Então, é um processo de crescer. Eu não sou nem criança e nem adulto. Eu estou ali no meio, estou me preparando para ser um adulto, né? Então, tem um processo social muito grande aí também, além do psicológico, né? Onde que está desenvolvendo meu cérebro aí, estou desenvolvendo conceitos mais abstratos sobre o mundo, né? Sobre os princípios, valores meus, estou amadurecendo psicologicamente e ainda tem as questões hormonais também, né? Puberdade, várias questões envolvidas aí, né? E já no universo atípico, a gente tem que entender que tem essas questões sociais envolvidas, porque a pessoa tem essa idade, mas a gente também precisa entender em que pé está essa pessoa, né? Se a gente está falando de neuroatípico, a gente está falando de uma pessoa que tem algum desenvolvimento atípico, neurológico, né? A palavra atípico, né? Diferente de quem é típico, né? Uma pessoa que é diferente ali das pessoas típicas, né? Então, ela depende muito, né, do seu transtorno que você tem de neurodesenvolvimento ali, né? Então, se você é um paciente PC, você vai ter alterações na sua percepção de si mesmo, provavelmente. Vai ter muitas alterações motoras, você sabe isso mais do que eu, né? E, consequentemente, alterações cognitivas, né? Quando a gente está falando uma pessoa PC. Então, eu vou ter dificuldade de atenção, provavelmente. Vou ter dificuldade de me socializar com o outro. Então, quando a gente está falando da adolescência, é um processo de transição, né? Eu estou me tornando uma pessoa adulta. E ali eu tenho que resolver algumas questões que não foram resolvidas, maturidade psicológica, né? Como dizem para os típicos. Para o neuroatípico, geralmente é cobrado também. Mas a gente tem que entender em que estágio de desenvolvimento aí de
neuroatípico ele está, né? Que habilidade ele tem adquirida? O que ele sabe sobre o mundo? O que ele sabe sobre ele mesmo? O que ele sabe sobre a cultura? O que ele precisa saber para ele ter autonomia e independência? Então, o quanto esse transtorno, essa síndrome, né? Essa condição que ele tem atravessa ele dentro dessa questão social que é o processo de adolescer aí, né? Sim. E Lu, e até falando um pouquinho desses desafios, assim, em busca dessa autonomia dos adolescentes, quais são esses maiores desafios que você, assim como profissional, vê que esse público, né, que esses adolescentes hoje enfrentam? Olha, uma das maiores dificuldades de adolescentes em geral é muito ser entendido, compreendido as suas necessidades. E a gente olha para o universo atípico, isso também existe. Existe necessidades no universo atípico. Que tem muitos tabus dentro do universo atípico também, né? Quando a gente está falando de pessoas com TEA. Existem pais que não se desprendem dessa visão que tem cultural sobre o TEA. Que é o quê? Sempre vai ser menino, né? Sempre vai ser diagnosticado menino, sempre vai ser uma criança. Mas tem coisas ali que às vezes as pessoas não percebem, né? Que às vezes tem as suas necessidades de autonomia de habilidade do dia a dia, habilidade de vida diária, principalmente. Sim. Eu acho que mais pega ali dentro do desenvolvimento neuroatípico é isso. E o que chega? Dê um exemplo pra gente, assim, o que você sente? É o banho mesmo? É o escovar o dente? Um exemplo mais prático do que vocês veem, assim, em ambiente clínico, que eles trazem para vocês, dessas dificuldades de autonomia, e se eles até partilham isso em casa. Vocês observam se isso é partilhado em casa? Se eles conseguem também demonstrar essa busca e essa dificuldade dessa autonomia, que eles até querem ter, mas não conseguem, né? Claro que depende muito do nível de suporte dessa pessoa, vamos dizer, né? Então, se a gente está lidando com uma pessoa que é sindrômica e ela tem vários gaps na sua aprendizagem, então provavelmente ela vai precisar de mais autonomia nessas atividades da vida diária. Sim. Então vai precisar uma autonomia ele para tomar um banho, para andar também, né? Aí entra o fisioterapeuta junto com a gente da psicologia, então a gente anda juntinho ali. Para desenvolver também suas atividades do dia em casa, desde lavar louça, desde você fazer sua própria comida, né? E aí a gente vai indo caminhando para as habilidades mais complexas, que seriam habilidades vocacionais, mercado de trabalho. E aí a gente começa a ir para um lugar mais macro, né, com outras culturas. Sim. E aí que tem o choque de tudo isso, né, para esse atípico, né? Sim. E você acredita, assim, que hoje você percebe essa participação da sociedade em relação a ter essa percepção dessa dificuldade, dessa busca pela autonomia desse público-alvo? Olha, assim, sendo um pouquinho mais clara, se a sociedade tem a percepção dessa dificuldade, mas ao mesmo tempo desse desejo desse adolescente ter autonomia, né? Você acredita que a sociedade, a família, o ambiente que ele convive tem essa percepção, assim? Eu percebo que muita parte da sociedade, das pessoas em geral, carrega com ela o preconceito, né? E o preconceito é já de visualizar a pessoa como incapaz. Acontece muito isso. De a pessoa não ter essa habilidade, achar que ela não vai chegar lá, né? E acaba que deixa ela nessa dependência. Desde a família, né? Porque a gente costuma, né, Lu, assim, vê-los como, aquilo que você falou, infantilizados, né? Como se fosse tudo muito difícil, né? E dá para ser fácil se tiver, né, essa rede de apoio, lógico, a parte profissional, mas a parte de apoio mesmo emocional, tipo, né, de incentivo. A gente vai estar falando isso, né, mais para frente um pouquinho, né? Mas eu acredito também vem tudo dentro dessa rede de apoio, né? Também para mostrar o quanto eles são capazes, porque, por exemplo, a parte motora, é o que eu percebo se temos um adolescente com um déficit de motores, um adolescente
que usa fralda. É difícil a mãe ver aquele adolescente como adolescente. Porque Pra ele tem ela, ali ele é um nesse cap, nessa habilidade. Ah, pra mim é um bebê ainda, e não vai Pra ele, desprender disso, né? Para ele ainda é um bebê, né? Para ela ainda é um bebê. Sim. Então a gente tem um papel muito fundamental, né, de mostrar também esses desejos deles, né? E enfim, é um assunto aí que vai render bastante, Nossa, né? rende muito, porque tem muitas questões aí. Isso. E como que o desenvolvimento da identidade e autonomia, autoestima pode ser impactado em adolescentes com TEA, TDAH ou outras condições neurotípicas? Então, partindo dessa pergunta sua, a gente precisa entender como que essa pessoa foi diagnosticada também. A gente precisa entender aonde que ela está, né? Se ela entende, se ela tem essa autopercepção do diagnóstico dela, né? Sim. Eu percebo que existem muitas pessoas neurotípicas adolescentes que não percebem seu diagnóstico. E é onde entra o papel da psicoeducação, que é muito importante. Ele precisa saber sobre o processo diagnóstico dele. E isso precisa ser ensinado desde criancinha. Legal. Desde lá com atendimento com o psicólogo, com a físio, com a fono. Explicar, né, de forma bem lúdica, em história social, né? E para que ele tenha essa habilidade de autopercepção de quem sou eu no mundo, né? Entendi. E aí desde o TDAH também, TEA, né? E como que vai desenvolver essa autonomia e essa autoestima, como você diz? A gente precisa se compreender quem sou eu, onde eu estou, qual é o meu diagnóstico, né? Como que é o meio que eu pertenço também. Porque antes de estimar na gente, a gente estima no outro também. Então, a gente aprende modelando o outro. Isso é muito nítido. Ah, eu sou parecido com a minha mãe, eu sou parecido com o meu pai, eu sou parecido com isso. O que o meu pai e minha mãe diz sobre mim? E isso vai construindo uma autopercepção da gente. Legal. E por esquema de reforço contínuo, de exposição contínua, por modelagem, acaba que as crianças ficam muito parecidas com os pais, os adolescentes ficam muito parecidos também. Sim. E o que eu quero entrar nisso? Ele precisa entender quem é ele nisso. Sim. Entender qual é o diagnóstico dele. Entender também como que ele pode melhorar a autoestima dele. Então, o processo de autopercepção dentro da terapia com o adolescente é muito importante, principalmente com o neuroatípico. Ele não é oralizado. Vamos trabalhar a oralização, mas a gente precisa trabalhar essa autopercepção de si também, né? Faz todo sentido, porque como que eu vou ter uma autoestima se eu não tenho um autoconhecimento, né, Lu? E vocês têm estratégias para estar passando para famílias de orientações para ajudar a trabalhar essa autoestima? A gente já pensando, né, que esse adolescente já tem essa consciência, essa percepção do que é ele, se isso já está encaminhado. Vocês têm estratégias que vocês trabalham com a família de ajudar nessa autoestima? É muito importante a gente mapear essa habilidade desse paciente, aprendiz, cliente, depende da linha aí de pesquisa, né? Sim. Mas falando dentro da aba, a gente pode usar paciente, não tem problema. A gente precisa mapear, a gente precisa usar um protocolo evidente, né? Um protocolo que seja bom para isso. Mas a gente precisa entender também, antes de tudo, desprotocolarizar isso e entender quem é o indivíduo que a gente está atendendo, entender o que ele sabe sobre ele, ensinar a família o que ele sabe sobre ele e pontuar objetivos para a gente ensinar ele, né? E a família replicar isso em casa. Legal. Porque não vai ser terapia se não tiver replicação em casa. Se eu não replicar em casa, se eu não replicar na escola, se eu não replicar em ambientes sociais, não vai adiantar em nada. Ou seja, né, Lu, bons exemplos em casa também vão gerar super resultados, Com né? certeza, né? É isso que a gente sempre fala, até, por exemplo, uso de tela, muito uso de tela, né? O porquê será que aquele adolescente, aquela criança faz tanto uso de tela? Né? Será que ele tem algum tipo de imitação, né? Dentro de casa? Isso. Né? A hora do jantar junto. Será que essa família incentiva, né, a estarem todos na mesa, juntos, para que esse adolescente já
já tem a percepção do quanto aquilo é importante também, né? Então é isso, realmente é um ambiente de imitação para que ele possa estar replicando, né? É isso. E existe uma coisa muito importante quando a gente vai falar de terapia. Terapia em geral, seja psicoterapia, seja a terapia ABA, né, que tem muita evidência científica aí na área de adolescentes, também desenvolvimento com adolescentes. Importa a terapia que for, precisa ser um comprometimento mútuo. A família precisa estar comprometida no processo, os terapeutas e o aprendiz também precisam entender esse processo, estar comprometido aí dentro desse processo. Todos precisam estar alinhados. Por isso que precisa sempre ter uma boa relação entre equipe e paciente, equipe e equipe, né? Equipe e família. Se todo mundo está falando a mesma língua, se todo mundo está trabalhando bem, a probabilidade disso se desenvolver vai ser muito maior. E eu falo isso em todos os tipos de terapias, tá, gente? Legal. Todos os tipos. Sim. Lu, e quais são os sinais que esse adolescente, assim, traz para vocês que ele está apresentando uma dificuldade aí de lidar com essa autonomia dele? Você traz de casa, a família traz de casa já isso pronto, né? Tipo, ele tem dificuldade de autonomia disso, disso e daquilo, ou encaminhamento médico também já. Sim. Na avaliação de vocês, quais sinais que ele apresenta? Além do que está ali, né? Porque tem muita coisa que já vem encaminhado, muita coisa que a família traz, mas tem o que é dele, né? O que ele tem vontade de fazer, de repente, não consegue, mas nunca ninguém percebeu, né? Então, assim, como que é esse sinal, assim? Então, existem vários sinais envolvidos, né? Depende do perfil do paciente, como tinha voltado junto, né? Primeiro sinal, né? A família traz e o paciente, e a gente avalia esse paciente conforme a queixa da família, ou da queixa do médico, ou da queixa do próprio paciente. Existem pacientes que já chegam se queixando das suas dificuldades, mas também tem os sinais que a gente percebe. Por exemplo, o paciente ele tem uma dificuldade para trocar de ambiente de sala, de ambiente clínico, né? Por exemplo, ele tá saindo da minha sala, Carol, e vai para a sua, e ele não quer trocar de sala, ele quer ser atendido nessa. A gente já percebe aí uma rigidez cognitiva. É bem provável que ele tenha uma rigidez cognitiva, uma dificuldade de trocar de ambientes, de aceitar ambientes novos. Então, isso já é um objetivo muito importante para a gente trabalhar em ambiente clínico, né? E já trabalhar com a família. E a gente coleta dados de diferentes locais. A gente vai na escola coletar dados. Legal. A gente coleta dados em outras clínicas com os nossos coleguinhas. Eu vou lá na PD, oi Carol, vou coletar uns dados aí com você. Ótimo. Ou eu vou na escola, oi professora, precisamos conversar, preciso da sua ajuda, prof. Ou eu faço até uma reunião com o médico. Oi, doutor, vamos lá, precisamos fazer uma reunião, doutora, e eu preciso muito da sua ajuda, vamos lá. E o que você percebeu ali na sua avaliação? Sua avaliação médica. E aí a gente vai coletando esses dados desse sinal que a gente percebeu ali. Então, tipo, o sinalzinho é a ponta do iceberg. Porque a gente precisa entender aonde a gente vai aplicar cada protocolo e cada intervenção. Por exemplo, meu paciente tem dificuldade para se regular no ambiente clínico, quando ele perde um jogo comigo, um simples jogo. Sim. Mas lá em casa, como que é na casa dele? Com o pai dele? O pai dele, ele quer um dinheiro para comprar alguma coisa e como que vai ser a estratégia de manejo ali? Qual vai ser a intervenção que vai ter que ser feita em casa? Qual a instrução que eu vou precisar para trabalhar para o pai, né? Para as mães também, para a escola, mesma coisa. Na escola ficou frustrado porque não conseguiu fazer a atividade que a professora passou. Qual que vai ser a intervenção que a professora vai ter que fazer aí? Sim. Entendeu? Ô Lu, falando em escola, qual que é o papel da escola para ajudar a otimizar essa autonomia, para a gente conseguir dos que não têm, para otimizar dos que têm? Como que você acredita que é o papel da escola ali, junto com a equipe, para ajudar a melhorar essa autonomia, essa independência desse adolescente? A escola tem um papel muito importante, gente. Desde a parte do desenvolvimento dessas habilidades. A escola é um lugar rico para produzir conhecimento, né? Um lugar essencial para isso, para desenvolver habilidades e principalmente, né? Um ambiente fértil para a socialização e fazer intervenção. Então, o papel da escola é
crucial, carro-chefe ali da intervenção em aba principalmente. Lu, ali aparece as primeiras namoradinhas, Isso! né? Aí a gente vai trabalhando a questão ali da relação social ali, né? Namorada, O melhor amigo. melhor a amigo. amiga, né? Então, precisa a escola aderir a, como se diz, fechar uma parceria com esse ambiente clínico, né? Com esse profissional do ambiente clínico. Porque, geralmente, nós da aba, né? Em outras áreas também tem essa a multi-aplicabilidade de outras ciências, tá? Sim. Mas eu falo aqui em aba, que é o que eu trabalho há tanto tempo, né? Desde a faculdade eu conheço a aba. A aba, ela é uma ciência, tá? Gente, não é um método, pelo amor de Deus, tá? Vamos colocar na nossa cabecinha, a aba é uma ciência, tá? Então, vamos lá. A ciência é uma ciência de multi-aplicabilidade. Ela é aplicada em vários contextos. Ela precisa ser aplicada em vários contextos para funcionar. Se aplica num ambiente e não aplica em outro, é muito difícil se a paciente replicar nesse ambiente. Considerando uma pessoa atípica, a gente olha, por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de TEA. Vamos usar o TEA, que é o mais conhecido aqui por vocês, né, pessoal de casa. Transtorno do espectro do autismo, TEA, tá, gente? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Ai, mas o que é neurodesenvolvimento, Tio Lu? Neurodesenvolvimento é a forma como o cérebro se desenvolve. Então, é uma forma atípica de se desenvolver. Então, ele se desenvolve diferente de uma pessoa típica. Né? Então ele percebe o mundo, sente o mundo, aprende no mundo de uma forma diferente. Aí chega a análise de comportamento aplicada e olha isso, mapeia essa habilidade e desenvolve em outros ambientes. E uma das principais características de TEA, né, de transtorno do espectro do autismo, nível 3 de suporte, que precisa de um suporte maior nesses ambientes, é a dificuldade de generalização em alguns casos, uma grande parte, ali, vamos dizer. Mas aí cada paciente ele tem a sua singularidade, né? Sim. Tem uns que se generaliza muito rápido, que a gente ensina, tem outros que não. Tem que, vamos jogar aí, vou fazer de conta que é um paciente que tem dificuldade de generalizar. O que é generalizar, Tilo? Pelo amor de Deus! Eu aprendi habilidade de ambiente clínico, eu aprendi a comer sozinho aqui no ambiente clínico. Vamos lá, um adolescente comendo em ambiente clínico, sozinho. E agora lá na casa dele, como que vai ser essa intervenção? Não adianta ele comer com você lá Isso, ele precisa generalizar naquele lugar. Legal. E para isso, o que a gente precisa fazer nós da terapia ABA? A gente precisa ensinar esses pais a aplicar. Ou a atendente terapêutico, que é o profissional essencialzíssimo dessa intervenção, sem ele a gente não tem aba. Ourinho, né? Chegar lá, nosso profissional de ouro, chegar lá na casa, fazer a intervenção e ensinar. Os pais, ensinar esse aprendiz, para que esse aprendiz possa entender, aqui eu posso fazer isso também. Sim, sim. E até falando do AT, né, eu fico assim muito encantada, realmente, assim, com o trabalho deles, porque realmente é replicar e ensinar, pegando na mãozinha mesmo, né, o beabá, e aí quando a gente vê, dá um pouquinho, tá fluindo, né. Ô Lu, da autonomia, assim, uma curiosidade minha, qual que você acha, falando em vida diárias, né, que você falou lá no início, que é a mais difícil, assim, de ser alcançada, que você sente que eles têm maior dificuldade ali? Ou, tipo, por inflexibilidade, tipo, não preciso, não quero? Ou dificuldade técnica mesmo de estar ensinando? Tem Então, alguma? Ou eu estou viajando aqui? Habilidades da vida diária, você está querendo dizer, né? Isso, dentro da habilidade de vida diárias. Tem alguma específica que você fala, nossa, essa aqui é difícil da gente conseguir, é mais lento o processo, ou eles não a querem, ou eles não fazem questão? Dentro das habilidades da vida diária, a gente precisa entender primeiro esse pessoalzinho aí de casa, né? Oi, pessoal, a habilidade da vida diária habilidades que eu uso no meu dia a dia, habilidades funcionais, habilidades que eu uso o ambiente a favor meu, para eu me desenvolver, para eu seguir a minha rotina diária, o próprio nome diz, da vida diária, da minha vida do dia a dia, né? No meu cotidiano. Como eu tô bebendo água aqui... Isso. Vou beber também. Isso aqui é uma habilidade da vida diária, gente, tá? Pra você se entender. Eu sentado aqui na cadeira também, né? Porque é algo que eu preciso estar aqui nesse ambiente, né? Sim. Enfim. Quais são as mais difíceis? Vou usar aquela frasezinha de psicólogo, que todo mundo tem ranço, né?
Depende do perfil do aprendiz. Eu não posso generalizar isso, porque cada um tem o seu perfil, né? A gente tem que olhar o adolescente com essa singularidade. Sim. Sempre olhar ele. E a própria análise de comportamento aplicada em suas pesquisas fala isso, né? Ela é muito evidente na parte de desenvolvimento atípico de crianças. E também tem muitas evidências na intervenção com adolescentes, né? Que vocês... deixa eu só explicar primeiro para vocês também o que é a aba, né, gente? Pelo amor de Deus, mas o que é isso? É de comer, gente? Vamos lá. A análise de comportamento aplicada é uma ciência, como eu expliquei antes, que estuda o comportamento humano e intervém no comportamento humano. Então, como o indivíduo interage com esse meio, como ele aprende nesse meio. A aba, ela busca quantificar, entender como funciona esse indivíduo, mudar esses padrões que não são bons para esse indivíduo e ensinar para eles habilidades. Basicamente isso. Ah, então é só para TEA? Não, daí já vem outra coisa que vamos desmistificar aqui essas coisas. A gente veio aqui para isso, né? Pra isso. A aba é para todo mundo, porque a gente está falando de pessoas. Pessoas emitem comportamentos. A gente está falando de ciência, multi-aplicabilidade. Então, é para todo mundo, gente, tá? Lembre disso. É psicoterapia, empresas, escolas. Todo mundo pode beber da água da aba, porque é uma ciência, né, gente? Sim. E ela tem essa característica de ser uma intervenção personalizada. Por isso que eu digo, a gente precisa ver o nosso aprendiz de forma individualizada. Por nada que a gente faz o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ou PIC, Plano de Intervenção Comportamental. Depende aí do ambiente clínico que se estabelece essa nomenclatura. Cada clínica tem a sua nomenclatura, tá bom? Não tem uma regra para isso. Mas aí a gente precisa ver de forma singular. Aí tá bom. Para mim, quais são as mais difíceis, então? Vamos jogar, então. Eu já ia te falar, Lu não vai fugir, eu quero que você me fale uma. Para mim, as mais difíceis de a gente trabalhar em ambiente clínico são as habilidades... Para mim, são as habilidades de socialização. Para mim. Porque eu preciso trabalhar com esse adolescente que já está passando por muitas nuances nessa vida interna dele, né? A gente está falando de um TEA nível 1 de suporte, ele tem a dificuldade para se entender o outro, então a gente precisa trabalhar essa autopercepção primeiro, precisa trabalhar essa compreensão das emoções, precisa compreender como que funciona ele, para aí também começar a trabalhar aí a socialização. A gente consegue trabalhar em paralelo? Sim, tem como, obviamente. Tem protocolos excelentíssimos nisso, que eu uso muito Socially Safe, por exemplo. O próprio PIC tem algumas habilidades sociais, social skills, né? Os protocolos que a gente usa, né? E, enfim, são as mais difíceis, porque a gente precisa replicar, a gente precisa desenvolver em outros ambientes. São as mais difíceis para mim, né? Cada profissional vai trabalhar de um jeito. Mas, é claro, depende do aprendiz, né? Se eu estou falando do aprendiz que tem tá no contexto aí que favorece ele, numa família que é muito social, que está expondo ele muito a isso, ele vai consequentemente, ele pode se desenvolver melhor, porque ele está em outras contingências, em outros ambientes, né? Então, depende, como eu disse, voltando de novo, depende do protocolo. Mas, para mim, Luciano, eu acho mais difícil, porque é difícil, às vezes, para a família se replicar, às vezes a família tem uma certa angústia de socialização aí, né? Outras habilidades que eu acho muito difícil, que é um tabu para se trabalhar, que eu não ia deixar de trazer aqui. De jeito nenhum, ainda mais falando de adolescência, gente. Não ia ser o Luciano falando, né? Então, vamos lá. Sexualidade, gente. Sexualidade, eu acho que, olha, falei de socialização, acho que outra que é muito difícil de trabalhar, a compreensão sexual, né? O que é, tipo, ensinar sobre autoestimulação, né? Sim. Ensinar sobre consentimento sexual, sobre orientação sexual também. Ô Lu, porque eu acho que até é difícil para os pais, é muito difícil acessar essa conversa, né? Então, eu acho que já começa a dificuldade daí, né? E adolescente atípico, ele já vem carregado com esse estigma, né? O típico já vem. Imagina adolescente, né? E você tá certo mesmo, não tem como a gente colocar numa caixinha.
né? Não. Se a gente está falando do adolescente, se ele precisa escovar o dente, ele precisa tomar banho, ele precisa estudar, ele precisa se socializar com os amiguinhos, com o melhor amigo da escola, com a crush, né, gente? Eu tô meio velha, mas parece que agora é crush, né, que se fala. Lá da escola, não tem como, né, não falar sobre isso, né? Porque é um assunto que tá na roda, né? É um assunto que tá aí. E aí ele tá lá na escola dele, né? Ele, por exemplo, pode ser uma pessoa sindrômica. Então, vamos usar um outro paciente, assim, um outro exemplo de quadro. Ele é um paciente sindrômico. Ele entende, ele tem uma compreensão, ele consegue se socializar. Tem a habilidade social básica aí. Mas aí as pessoas começam a falar disso, e aí ele começa a replicar porque ele não sabe o significado. Ele ouve palavrão, ele replica, porque adolescente. Sendo adolescente, gente, né? Ele vai replicar, e a gente precisa trabalhar essa habilidade. Em que ambiente ele pode falar essas palavras, né? Isso. E aí, pai, e aí, velho? Tem lugares, às vezes, que não é muito legal falar, né? Porque ainda mais se é uma pessoa, às vezes, que já é um pouco maior e às vezes está ali no ambiente mais formal, às vezes, né? A gente falando de habilidades vocacionais também, às vezes é um adolescente que às vezes está fazendo estágio também, enfim, está se inserindo no mercado de trabalho, ele também precisa ter essa compreensão aí desse lugar que deve acontecer cada coisa. E é muito difícil para quem é atípico entender isso, né? Sim. Porque é uma habilidade muito complexa, né? Sim. Muitos típicos têm dificuldade disso, Sim. né? Eu tô no ambiente ali, aconteceu uma coisa fora do comum, me desregulo. E isso acontece comigo, gente. Às vezes faz uma coisa fora do comum e fica um pouco tenso, ansioso, sabe? Aquelas conversas difíceis que a gente precisa ter com as famílias, às vezes. Ou aquelas conversas difíceis que a gente precisa ter com a família da gente também, com amigos. Então, são coisas que deixam a gente tenso. Imagine para quem é atípico, né? Verdade, Lu. É muito mais complexo. Ô, Lu, e esses adolescentes, além da aba, né? Que eu quero que você fale um pouquinho mais da aba, mas geralmente também eles fazem a psicoterapia? Ai, é maravilhoso fazer psicoterapia, gente, pelo amor de Deus. Geralmente eles também, então pode-se, né? Vamos lá. Não, meu filho faz um programa ABA, aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, de quais são as principais metas que a ABA pode vir a alcançar. Interessante isso. Né, com esse adolescente, e a psicoterapia, em que momento que ela entra aí, né? Eu acho que você já falou bem, mas vamos lá, deixar ainda mais redondo para a gente deixar bem claro, aproveitar bastante esse momento, né? Tá, Tilo, mas você não tá falando de psicólogo e psicoterapia? Não é a mesma coisa? Não, gente, vamos desmistificar outra coisa, vamos lá. Tem aquela história da aba, né, Lu, que também acha que a aba é só para os pequenininhos, Isso, né? não, é para adolescente, adulto, gente, para todo mundo, Sim, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Isso. A gente usa a aba com todo mundo, se der, empresas, organizações, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Ótimo. Para todos aí. Mas tem mais evidência, sim, para crianças e também para os adolescentes. Ótimo. Mas tem muito mais evidência para criança, porque foi onde que nasceu, né, o bercinho da aba aí, né? É onde que ela começou. Mas aí tá aumentando, né, gente? Tá crescendo. Mas vamos lá, outra coisa muito importante a gente precisa entender. Desmistificar o trabalho do psicólogo, principalmente, tá? Entender o que é exclusivo do psicólogo e o que não é, né? Ótimo. Gente, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas demoram para entender, mas vamos lá. Psicoterapia não é exclusivo do psicólogo, tá? Eu falo isso com respaldo total. Não é exclusivo do psicólogo. A terapia ABA não é exclusiva do psicólogo. Tá, Tilo, mas o que é exclusivo do psicólogo? Uma avaliação neuropsicológica, o psicólogo pode fazer. O que é mais exclusivo do psicólogo aí? É o laudo dele e os testes dele que tá lá dentro do SATEPS, que é o padrão ouro do psicólogo. Mas quando a gente fala de intervenção ABA e intervenção em psicoterapia, a gente está caminhando para dois caminhos diferentes. Ah, tem a psicoterapia ABA? Tem sim, gente. E aí a gente depende muito da queixa onde a gente vai, né? Entendi. Por exemplo, a gente está falando de uma terapia ABA. A terapia ABA, a gente está falando do desenvolvimento desse indivíduo como um todo e todas essas complexidades que envolvem esse indivíduo e essas habilidades que envolvem aí esse indivíduo. E a gente entra no campo psicoterapêutico. O psicoterapêutico, o conceito de psicoterapia é muito mais voltado que a palavra psique, que vem do latim, né? É a alma, né? A cognição, é como... E aí, a análise de comportamento trabalha aí
obviamente também essa palavra ela foi mudando com o tempo, mas é um trabalho terapêutico voltado mais para um repertório socioemocional, para um trabalho mais de 1 para 1, que também pode ser replicado em grupos, também tá tudo bem, tá, gente? Mas eu tô falando que é mais comum acontecer, tá bom? Quando a gente tá falando de psicoterapia, né? E aí a psicoterapia, ela pode caminhar para outros caminhos, diferente da terapia aba, que vai para um outro caminho só de aba mesmo, que também tem outros tipos de aba. Tem a aba contemporânea, né? Enfim, é tanta coisa aqui, gente, que eu tenho que fazer um workshop só sobre isso. Vamos ter que marcar um workshop. Eu falei que ia ser muita informação hoje, né, Lu? E a psicoterapia tem as suas abordagens. Aí sempre Sim. quando eu vou falar de abordagens terapêuticas, que a psicologia ela trabalha muito assim, abordagem. Mas, tio Lu, o que é abordagem? A abordagem, ela diz da forma como enxerga o ser humano. É a forma como enxerga o ser humano. E cada uma vai ter uma linha de pesquisa voltada e o seu foco de público-alvo. Então, a gente está falando terapia aba e psicoterapia aba, no geral, né? Mas às vezes é quase a mesma coisa. A gente, psicoterapia aba e aba, né? A gente está falando de desenvolvimento de pessoas atípicas, que é mais usado, mas tem para outras evidências, pessoas típicas, né? Empresas, como eu falei, tantas outras coisas incríveis, grupos. Mas a gente também tem a psicanálise, a nossa queridinha psicanálise, né? Que a gente precisa entender que ela existe. A gente precisa entender que também existe a terapia cognitivo-comportamental, que existe uma evidência científica muito grande no desenvolvimento de pessoas atípicas, necessariamente também na parte do desenvolvimento socioemocional. Aí a gente foca nesse desenvolvimento socioemocional. A socialização, como eu entendo minhas emoções, como eu me compreendo, né? Como eu entendo essas crenças que eu tenho sobre si, que a TCC fala muito sobre as crenças que a pessoa tem sobre ela, e aí vai trabalhando as habilidades também, que aí foca mais, qual é o objeto de estudo? Cognição, TCC, comportamento, cognição. Aí a gente vai para análise de comportamento aplicada. Análise de comportamento só um aplicada. pouquinho, deixa comportamento. O que eu ia aí a gente fala falar? de comportamento. Que legal. Não, eu até te interrompi, assim, porque como a gente está falando de adolescente, às vezes estão assistindo esse podcast agora e estão falando, nossa, eu tenho um adolescente neurotípico em casa, né? E você está dando várias opções de falar, caramba, eu posso ir para isso, eu posso ir para aquilo, eu posso ir para isso. Então, ou seja, tem para onde correr. Né? Tem pra onde correr, mas onde é melhor correr. Também você tem que entender o que é melhor pra você. Não, que, né, agora você deu um monte de opção, que eu até, inclusive, vou falar para em casa, vocês assistirem esse podcast 3, 4 vezes, e parando para ir guardando todas as informações, porque é muita coisa, né? Tem muito lugar para buscar essa ajuda e esse suporte. E eu tô falando desde, assim, da ajuda de vocês, né, da equipe mesmo, da aba, do psicoterapeuta, de quem vai estar fazendo essa avaliação, de quem vai estar fechando esse diagnóstico, né? Que eu acho que a gente pode também falar um pouquinho, né? De como que é isso. Você praticamente deu um frame. Calma. Eu não. Gente, eu me empolgo muito quando eu vou falar de psicologia, sim, né? Não, e tem muita informação mesmo, né? Mas a escola, porque você trouxe uma rede de lugares onde vão estar dando esse apoio para essa família. Né? Ambiente clínico, ambiente escolar, por onde ir, quais caminhos irem, o TCC, a aba, né? Então, assim, eu só te freiei mesmo só para mostrar o quanto é importante, quanta informação legal você está trazendo. E aí eu trouxe um leque de coisas, um infinito de possibilidades, a psicoterapia aba, aí a terapia aba, a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, né, que a gente aí, né, e aí a gente fala da psicanálise, meu Deus, até a psicanálise entrou aqui, e aí o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer o que é essencial para sua queixa. Qual é a sua queixa hoje? Legal, e o que tem mais evidência científica. Então, vamos lá. Sim, eu vou fazer que nem aquele pessoal lá, psicologia baseada em evidência. Vou fazer sim, porque a gente vai falar de evidência em terapia, sim, que a gente trabalha com evidência. Porque a gente trabalha com ciência, então a gente tem que pegar o que tem mais evidência científica. E quando eu falo de aba, é o que tem mais evidência em desenvolvimento neuroatípico de crianças e também tem muita evidência em desenvolvimento em adolescente. Então, o que seria ideal para quando você tem um adolescente atípico? Então, vamos levar para a aba. Vamos entender melhor como que é o desenvolvimento dessa pessoa. Quais são as nuances desse indivíduo aí.
entender esse comportamento, essa relação desse indivíduo com o meio. Aí, se a gente estiver falando de outra coisa, é outra coisa. Daí, tipo, temos o próximo podcast, quem sabe, né? Pronto, já é uma sugestão. né? Enfim, Já é uma sugestão. eu já chamo a Maria aqui, que é da TCC, e aí... Olha só, já tô fazendo planejamento pra você. A gente trabalha com aba, a gente já pode fazer a gente já vê uma coisa, já quer planejar, né? E falando da aba, então, Lu, quais são os maiores desafios da aba, né? Assim, de implementar a aba, na verdade, com esses adolescentes? O maior desafio é encontrar a terapia aba de verdade. Fazer ela acontecer é muito difícil, gente. É muito. Nossa. Sim. É difícil demais. Eu falo experiência própria, né? E tornar ela mais eficiente, né? Possível. E aí, eu pegar um ganchinho para você. E para que isso se torne um pouquinho mais fácil, a colaboração dos pais nesse processo aí, também acredito que ajuda bastante, né? Dentro daquilo que a gente conversou lá no comecinho. Claro. Eu acho que o que mais conta ali, um bom profissional e uma família bem engajada. Engajamento terapêutico faz a terapia acontecer, né? Precisa da contribuição de todos para acontecer. Até a escola, como a gente estava falando antes também. Sim, A contribuição escolar é muito importante, é onde que a magia acontece dos treinos que a gente fez lá na clínica, gente, pelo amor de Deus. Sim, verdade. Então, tudo é muito importante, né? Mas a gente precisa entender como que a aba se estabelece também, né? Enquanto prática clínica. Como que ela se torna uma prática clínica eficiente? Então, eu falei de evidência. É o que mais tem pesquisa científica. É o que tem evidência. E o que torna eficiente? Uma boa aplicabilidade, né? Pegar essa terapia que tem muita evidência e colocá-la na prática, né? Entendi. E como que eu coloco ela na prática? No contexto adequado, com a queixa adequada. Uma prática que precisa ser supervisionada, né? Tem um modelo, né, de supervisão que vem lá dos Estados Unidos que a gente usa, que é muito importante usar, que o profissional precisa receber supervisão para ela ser eficiente, para ela acontecer. Aí eu estou falando de eficiência, eu não estou mais falando aqui da evidência, que a evidência já tem. A gente aplica o que foi feito lá na experimental, que é a análise experimental do comportamento, entre outras pesquisas. E como que... Como os princípios da aba pode ajudar na criação de rotinas? Os princípios da aba são maravilhosos para esse momento, né? Porque a gente falou, assim, muito no início dessa rotina, né, Lu? Na verdade, da questão da rotina, a gente começou a falar da vida diária. Então, que assim, envolve uma rotina ali, né, que envolve gente? essa rotina, né? E aí, como que a aba ajuda na implementação dessa rotina, não só da vida diária, você trouxe também da habilidade social, várias rotinas, né? Porque a nossa vida é feita de uma programação de rotina, digamos. Gente, eu vou ter que trazer a tríplice de contingência. Vocês não vão... Eu falei para assistir. De novo, vou dar o recado, gente. Eu vou ter que trazer ela, né, gente? É a aba, pelo amor de Deus. E assiste esse podcast várias vezes, vê e vamos lá, vai dar tudo certo. A análise de comportamento aplicada, ela tem essa teoria que é muito voltada aí na tríplice de contingência. O que é tríplice de contingência? Tem outras palavras que a gente usa aí também. Mas vamos focar no básico aqui agora, para vocês entenderem, né? Os princípios básicos, como o próprio nome diz, né? Tríplice de contingência. Todo comportamento, ele acontece por um motivo. Não existe do nada. Por exemplo, eu tô lá com o meu adolescente lá na escola, ele sai correndo e soca alguém. Ele socou o coleguinha dele do nada. Não tem, comportamento não acontece do nada, gente. Entendi. Ele tem um motivo para ele acontecer. Agora a gente vai entender dentro da tríplice. Todo comportamento, ele tem um antecedente, tá? O que aconteceu antes desse comportamento? O que aconteceu antes desse menino socar o outro colega, brigar com o outro colega, né? Que acabou chegando a esse comportamento de socar o colega, brigar com o colega, tanto outros comportamentos, né? Aí vem a consequência aplicada. Qual a consequência que a pessoa deu para esse comportamento que ele emitiu? Entendi. Entendeu? E aí vai acontecendo cadeias de comportamentos, né? E aí entra um outro conceito muito importante que a gente usa o tempo todo dentro da clínica, que é o reforço e punição. Reforço é o que aumenta a probabilidade de comportamento ocorrer. Por exemplo, estou aqui no podcast, fizemos podcast, vocês deram um monte de like no podcast, gente. É um reforço, porque vai aumentar a probabilidade de eu emitir esse comportamento de novo. Eu vou estar aqui de novo, vou falar, ô Carol! Ô Lu, vamos montar uma série com o Luciano. Meu Deus do
céu. E aí, o que acontece? Vai aumentar a probabilidade de eu vir aqui de novo, né? Entendi. Ah, se vocês ninguém curtir nada, não aplicar, né, nenhum Ninguém reforço, comentar, né, aí vai Lu? extinguir meu comportamento, não vai? Por que eu vou... Gente, por que eu vou vir aqui de novo? Sendo que a última vez ninguém falou nada. Aí alguém foi lá e falou, gente, mas aquele psicólogo é esquisito lá nos comentários. Pronto, punição, gente, me puniu. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou emitir esse comportamento de novo, porque vai ser extinguido na hora. E vai trazer uns efeitos emocionais que não vão fazer muito bem pra mim. Então o que eu vou dizer pra... Adorei o exemplo. Então, gente, aí eu expliquei essa questão aí da punição, né? Então, pra mim, aí depende muito o que é punição pra cada um. Por exemplo, existem pessoas, se alguém for lá e comentar uma foto dela, comentar um vídeo dela, ela vai até gostar, aí que ela vai fazer mais vídeo, que vai ser uma motivação pra ela, entende? Sim. E aí não é uma punição pra ela. Então você tem que entender também o que é reforço e o que é punição pro seu aprendiz, seu paciente. É muito importante você entender isso. Porque muitas vezes você acha que você tá reforçando, você tá punindo. Tipo aquele parabéns bem alto pra um adolescente atípico TEA, às vezes vai ser bem chato pra ele, insuportável pra ele. Ou às vezes você falar um palavrão e rir, querido, meu bem, você vai ganhar a pessoa. Então depende muito desse conceito para cada um. Então vocês precisam olhar essa tríplice contingência de forma individual para cada um. Voltando para a questão. A terapia ABA é personalizada. Agora, voltando para a pergunta, agora que eu contextualizei a tríplice de contingência, a consequência, o comportamento, agora vamos para a antecedência, que é um dos principais aí que a gente trabalha muito na rotina. O antecedência é o que acontece antes, é o SD, o que vai discriminar o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, eu quero tomar água, eu vou lá e tomo água, né? Eu peço água para você, né? Enfim, o que tem antes, a minha motivação anterior, a antecedente. Quando a gente precisa trabalhar a rotina com uma pessoa, a gente precisa trabalhar as estratégias antecedentes, as estratégias preventivas, né? A gente precisa ter um ambiente muito bem organizado para atender nosso aprendiz, né? Lá no ambiente clínico. E aí, quando a gente vai para o ambiente natural, é mais difícil fazer isso, né, gente? É muito mais difícil, né? As aplicações de generalização, os ensinos de habilidades no ambiente de escola, casa, é muito mais difícil. Mas a gente pode fazer umas mudanças ali, colocar uma rotina visual ali na escola. E a rotina visual, que tanto fala em análise de comportamento, é uma rotina visual para pessoa atípica, né? Que geralmente usa muito com adolescente também, né? E ela vai conseguir dar previsibilidade do que vai acontecer no dia, né? Às vezes a pessoa não tem previsão. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, às vezes ela não consegue prever o que vai acontecer no dia dela, às vezes ela fica tensa, ela não tem essa noção de tempo, então a gente precisa ensinar para ela essa noção de tempo. Como que a gente ensina essa noção de tempo para ela? Com timers, né? A gente ensina com rotina visual, né? Com pranchas em geral. Ah, é uma pessoa não oralizada? Então a gente percebe que ela tem uma necessidade muito grande. Uma pessoa não oralizada, adolescente. Ela tem a necessidade muito grande de se comunicar. Então, esse é o antecedente ali, né? Sim. Muitas vezes ela vai bater se comunicando. Pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer. Porque ninguém entende ela. Ou gritar, ou né? gritar, ou fazer outras coisas, ou chorar. Chorar também pode se tornar um mecanismo de comunicação. Não muito funcional, né, gente? Sim. Não é funcional isso, você chorar para se comunicar. Geralmente, os bebezinhos que usam o choro para se comunicar quando quer leite, por exemplo. Quando a pessoa já é um adolescente, uma criança, um adulto, ela chora para se comunicar, a gente vê que é um comportamento que não faz muito bem para ela. Porque o seu repertório, você vai sofrer para as pessoas te entender, para sentir a tristeza, para as pessoas te entender. É muito difícil, né, gente? Muito difícil. Muito. Dói o coração pensar assim. Sim. Por isso que a gente precisa trabalhar esse processo de comunicação com essas pessoas atípicas. Sim. Eu acho que é um dos principais. Sim. A gente está falando de autista nível 3 de suporte, né? Não oralizado, pessoas não oralizadas, pessoas sintônicas, a gente precisa trazer uma fono aí para o nosso processo ali, trabalhar dentro da aba um processo aí de inclusão, de comunicação mesmo. CA é legal, né? Existem várias outras formas de comunicação também. Sim. Enfim, então existe um mundo de comunicações. Então, o que eu quero dizer para vocês? Sobre a rotina.
A rotina, ela é extremamente importante. Ela vai dar previsibilidade do que vai acontecer no dia, ela vai ajudar na emissão dos comportamentos. Esse aprendiz, ele vai perceber o que ele vai ter naquele momento, não vai se frustrar tanto. Então, a rotina, ela é crucial na análise de comportamento. Vai evitar muita emissão de comportamentos interferentes. Sim. A gente mesmo tem o costume de falar, né? Ai, saí da minha rotina, já me desorganizei. Então, Nós típicos bem também isso. temos, né? Tem. Ô, Lu, assim, agora, aquela mamãe, o papai, o vovô, quem está nos escutando agora, né? Escutou você falando tanta coisa, tanta informação, coisa e de técnica, né? repente, Ô, esse Luciana. adolescente, não, tá maravilhoso, mas às vezes ele tem um adolescente com tudo isso que você descreveu e ele não está em terapia. Né? Ai, Vamos gente. colocar, né? Vamos colocar aqui. Nossa, eu tenho um filho aqui, mas ele não está em terapia. Ele não faz terapia, ele vai lá para a escola. Como que a gente pode estar orientando a essa família o que procurar, como procurar? Falei, nossa, faz muito sentido, meu filho está aqui adolescente, ele é não verbal, na escola reclama que ele bate, que ele morde, mas ele ainda não iniciou um processo terapêutico porque não foi encaminhado, ou porque não procurou, eles não têm essa consciência. Não tem esse nível de compreensão, né? ali, né? Por isso Não que a tem essa internet é muito boa para isso, né, gente? Sim, não tem essa compreensão. Então, assim, eu queria que a gente fosse ali no início agora. Como que você, né, nós, eu já estou me achando a psicóloga aba aqui. Mas o fisioterapeuta tem um papel aí extremamente importante, gente, pelo amor de Deus. O que você indicaria para essa família? Como começar? Né, para falar, eu estou aqui com o meu adolescente, quero começar. Então, para começar, uma família, que por esse jeito é uma família leiga, que não entende muito, Sim. eu recomendo procurar muito um estudo de casa eu coloquei, né, Lu? Você colocou estudo de casa aqui pra mim aqui na mesa. Eu quero pra agora. Vamos lá. Sobre essa situação, seria muito importante procurar um psicólogo, né? Procurar um psicólogo para passar essa orientação. Um psicólogo que entende dessa área de desenvolvimento atípico. Uma equipe médica, né? Um médico que entenda sobre desenvolvimento atípico para passar essa orientação. Porque aí a gente já começa com uma psicoeducação para entender como que funciona. Porque se é uma família muito leiga, a gente tem que começar ali, que nem nas habilidades que a gente mapeia várias habilidades dentro da aba, e a gente vai trabalhando aí essas pré-habilidades para chegar até lá. E aí a gente tem que começar bem antes, sem entender em que passo eu tô. Um processo de educação sobre o diagnóstico, uma psicoeducação sobre o diagnóstico. E a equipe ABA, a ABA em geral, né, ela tem papel muito importante aí nessa parte de educação sobre o diagnóstico, né? Isso é muito importante, para a família entender, o contexto familiar entender, para ir trabalhar com esse jovem, né? Sim. Com esse adolescente. E aí, aí vai fazer uma avaliação com o neuro, né? E o neuro vai encaminhar para vai caminhar para um profissional, geralmente para um neuropsicólogo, geralmente o neuropsicólogo faz uma avaliação aí, um fono faz uma avaliação, também é muito importante fazer uma avaliação de audiometria, também dependendo do caso, a situação, o tipo, o nível. É um processo avaliativo mesmo, É um processo avaliativo complexo e multidisciplinar. Porque o que a gente está falando? Se a gente está falando de TEA, por exemplo, você falou, a gente está falando de um transtorno que é multidimensional, que afeta várias dimensões do indivíduo, né? Então, a gente precisa de vários profissionais aí dentro dessa jogada. Sim. A fisioterapeuta na avaliação dela, do TO, terapeuta ocupacional muito importante nesse processo também, Sim. do fono, do psicólogo, do neuropsicólogo, para ir fechar esse diagnóstico, geralmente é o pediatra, neuropediatra, psiquiatra, né, médico que fecha esse diagnóstico com o conjunto desses documentos. E aí vai ter essa indicação para essa terapia. E aí vai chegar ali no psicólogo ABA, ou numa equipe ABA, né, a psicopedagoga ABA, e por aí vai, ou a fisio ABA também, né, depende ali como que é essa equipe, como que ela acontece ali, né, depende muito dessa estrutura desse lugar. Para ensinar o processo de avaliação de repertório. Sim. Ô Lu, e aí também, tudo isso que nós falamos serve também para o TDAH também. A gente deu exemplos de TEA, mas o TDAH também a gente sabe que também está chegando muitos casos, né? Estão chegando muitos casos, mas tudo isso também, família também serve. Porque às vezes, eu não tenho um adolescente TEA, mas tenho um adolescente TDAH, então também serve para vocês. Considerando para o TDAH isso, né? também, porque o TDAH ele também afeta várias dimensões do indivíduo.
né? A Tá. fisioterapeuta também vai provavelmente precisar fazer uma avaliação desse indivíduo, né? Um TO também, Sim. vai precisar passar por um fono se tiver alguma questão de linguagem envolvida também, e aí vai passar por um psicólogo, que é muito importante passar para entender como que é a atenção desse indivíduo, para aí fechar esse diagnóstico, né? Se ele, que a gente, você me trouxe que essa pessoa nem o diagnóstico tinha, lembra, Isso. né? Uhum. Então, fechou o diagnóstico e também vai passar a intervenção em aba, que também é muito eficiente, que tem muita evidência científica com Também. TDAH. Também Ótimo. para síndromes. A síndrome é um pouquinho mais complexa, provavelmente precisa fazer mapeamento genético ali, depende muito da instrução, né, da síndrome em si, Sim. né? Enfim, depende muito, né? Tem muita coisa, Tem né, Lu? muita coisa aí, muita questões Lu, envolvidas. assim, a gente falou, acho que você, né, deu várias informações aqui. Eu queria saber de você, sem eu perguntar. O que você acha que é de bastante relevância, tá levando para o pessoal em casa? Ou você acha que deu para falar um pouquinho de tudo, né? O que você gostaria aí de estar falando para esse pessoal de casa? Sobre que seja processo avaliativos, que seja sobre a importância da família, dos amigos, né? Da irmãzinha, sei lá, do quê? Você tem alguma mensagem aí, algum recadinho? Porque eu já tenho o meu para falar. Eu já formulei uma coisa aqui muito bonitinha. Vamos lá, vamos ver se vai sair certo. O diagnóstico ele é muito importante. Ele é extremamente importante. É crucial. Né? O processo avaliativo, essa intervenção ela é muito importante para uma pessoa se desenvolver, ter sua autonomia. Né? É a melhor coisa da vida, né? Ver um paciente tendo a sua autonomia, sorrindo, se desenvolvendo, né? Isso é incrível. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa enxergar as pessoas como pessoas, como ser humano. Antes de tudo, né? Acolher, entender. E aí a gente vai, a partir daí, tomando essa postura aí terapêutica, clínica, essa postura aí de avaliação. Mas sempre olha, o que eu preciso hoje? O que o meu filho precisa mais hoje? Sim. O que precisamos hoje, né? E eu acho que não foi por acaso que você começou de maneira muito natural esse podcast falando do autoconhecimento desse adolescente, né? Não sei se você percebeu, mas você trouxe muito essa questão do autoconhecimento, né, no início. E aí tá fechando falando exatamente sobre a importância disso, né? De entender quem é você no processo, quem é né? você. Então, quem sou eu nesse mundo? Quem sou eu? O que eu preciso? Enquanto as minhas necessidades. Sim. E aí, a partir daí, vai... Sim. E buscar um profissional também. Aí vamos por outra coisa também. Buscar um profissional bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Você do Lu, né, Lu? Incrível. Que ele agrada, ele bate também, né? E o meu, assim, não é mensagem nem nada. Na verdade, me veio durante agora o podcast que você falou sobre que não precisa ser sofrido, né? Não precisa. Às vezes as famílias estão em casa com esse adolescente com tanta dor, com tanto sofrimento, sem dormir... E tem reclamação da escola, tem reclamação disso, às vezes não participa do aniversário da família. E você trouxe essa fala e veio muito, assim, não precisa ser sofrido. Não precisa. Então, você trouxe, assim, muita informação mesmo, muita de verdade. Coisa. Eu acho que eu falei isso várias vezes aqui, porque, de verdade, foi bastante informação para as famílias mesmo, né, ter uma direção. Porque eu estou lá em casa, o que eu vou fazer com esse adolescente? Para onde eu vou? Né? E hoje eu acredito que você deu uma bela aula ali para ensinar que não precisa ter tanto sofrimento assim, que não precisa ser sofrido. Tá? Então, eu agradeço muito mesmo, né, por esse aulão que você trouxe aí para o pessoal de casa, está levando para o pessoal de casa. E obrigada, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E adorei. Eu amei, foi incrível. Gente, espero ter sido reforçadora para você. Você foi extremamente reforçadora. Eu me abri aqui e falei de tudo que seria necessário, que eu acredito que seria necessário para abordar esse assunto de adolescência atípica, né? E eu quero agradecer muito por essa oportunidade, né, para vocês terem me chamado pro podcast. Me sinto lisonjeado, sério mesmo, porque e olha que eu tenho muita vergonha de aparecer em câmeras, tá, gente? Eu tenho uma certa fobia de câmeras e do nada aqui, bum! Não sei como você vê, um boom de habilidade aqui, né, em mim. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, pessoal. Tchau, gente.